Oi, queridas, Bianca do Bianca Tarô. Eu tinha começado a gravar, precisei parar porque a pipoca tava fazendo barulho aqui. E tinha falado várias coisas, entre elas é que tá tudo bem, tá, gente? Ficamos aí 2 semanas sem leitura, nada de grave, a não ser essa unha que quebrou, então tô aqui com esse esparadrapo horroroso por isso. Que ela quebrou bem, tá bem embaixo e eu ainda não mexi. Eu cortei só um pouco, mas eu não cortei onde ela quebrou, então tá daquele jeito, né? Maravilhoso. O que eu entendi também, pessoal? A leitura de Mercúrio, aquela semanal, que ano passado era a leitura intuitiva semanal, foi realizada todas as semanas do ano, aquela mais curta. E esse ano eu chamei ela de leitura de Mercúrio porque ela iria às quartas-feiras. Eu simplesmente esqueci de gravar. Eu esqueci que o mês tinha virado e que precisaria gravar as 4 leituras seguintes e não gravei, tá? O que eu entendo? Um encerramento de ciclo aí com esse último Mercúrio retrógrado que ficou em Peixes e aí foi para Áries junto com os outros planetas todos, tá? Que estão lá. Dia 17 a gente tem uma conjunção importante de 7 posicionamentos: Sol, Lua, Quirón, Saturno, Netuno e eu não lembro se é Marte, que tá ainda, Vênus já saiu, não sei, Mercúrio, mas são 7, tá? É um posicionamento importante. Minha garganta começou aqui a pegar agora, gente, sério, fora de brincadeira, tá? Outra questão que eu tava falando aí é que os últimos finais de semana, assim, gente, e os próximos também, uma coisa muito louca de 3, 4 eventos, lugares que eu gostaria muito de ir e estar, coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu tentando curtir tudo ao mesmo tempo, até porque né, foram dias aí de um clima gostoso, calor. Hoje já tá frio pra mim, tá sol, no sol acho que tá gostoso, mas dentro de casa e na sombra tá frio, então é isso, tá? Então a leitura de hoje é dessa conjunção aí que vai no dia 17. Eu parei pra chamar a atenção da pipoca que tava fazendo barulho e já tinha saído algumas cartas, mas tinha umas cartas muito esquisitas, gente, assim, 4 de ouros, o eremita, um 10 de paus, tá? Tem... A gente tá passando por um momento coletivo planetário de mudança que tem pessoas querendo, energias querendo estragar, dar uma melada aí na situação, tá? Então, assim, muito cuidado, principalmente com leitura do YouTube, leitura coletiva, tá? Tem um canal que eu sigo, eu gosto até da pessoa, não é o principal canal que eu sigo, mas ela de vez em quando tem umas interferências assim na leitura, sabe? Que aí eu já ouço, eu já falo, ih, não é, não é pra mim, tá? Do tipo de desistir da conexão. É umas coisas meio esquisitas que eu acho que às vezes tem uma interferência, entendeu? E aí, não é porque você é muito positiva, você é muito iludida, você isso, aquilo, outro. Não, gente. É questão de entender o que é que tá vindo de interferência e não aceitar, tá? E não aceitar. Principalmente em leitura coletiva, que tá falando do coletivo, tá? Olha aqui de novo, aqui
uma questão criança interior, uma questão adolescente anterior de duas pessoas, de um casal, o filho e a filha de copas, um debaixo do outro. Tá? E aí, nessas situações, esse tipo de energia de dúvida, de confusão, nessas situações tem que ser uma rainha de espadas, tem que vestir o arquétipo da rainha de espadas. Vou aceitar essa, vou. E essas duas também. Tá? Essas duas também. O duro dessas cartas é o tamanho delas. E ficou aqui o 10 de espadas, tá? Eu assisti um vídeo outro dia que o rapaz falava, né, dessa mudança de transição planetária, do quanto a gente precisa eliminar karma pessoal, contratos, acordos que foram feitos em outros momentos e que se estendem por vidas e vidas e vidas, sabe? Agora dói meus 2 braços. Eu não tava rouca assim, tá, gente? Não tava. A garganta tá ótima. Dor de cabeça, nossa. O quanto que essa conjunção e tendo o Sol em Áries, né? Essa energia ela pode e deve ser utilizada para isso, sabe? Para queimar esses karmas, se ainda resta algum. E é claro que resta, né? Porque a gente tá aqui, a gente tá num sistema, mas tem coisas que a gente não vê e que causam medo, tá? Mas o que a gente não tá vendo, que tá gerando esse medo, são as coisas boas que estão vindo. E as coisas ruins, elas acham um jeito de chegar, né? Aquela história que notícia ruim chega rápido. Então, gente, só que da mesma forma que na realidade, na materialidade, a gente tem aí, né, a questão das fake news, a questão do uso de inteligência artificial para fraudar vídeo, para fraudar a voz da pessoa, a imagem da pessoa e criar uma coisa falsa. Eu vejo que na espiritualidade isso também vem acontecendo, tá? Então, muito cuidado com o que te causa incômodo, tá? Ah, mas se não é o que eu quero ouvir, vai causar incômodo mesmo. Não, tá? Não. E eu vejo isso pelas leituras particulares. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, vou chamar a atenção da pessoa nesse tanto, né? Vou falar isso pra pessoa. E a pessoa agradece. São os melhores feedbacks que eu tenho. Nossa, doeu minha cabeça, deu uma tontura. Os melhores feedbacks são quando eu chamo a atenção da pessoa de coisas que, de repente, ela poderia até interpretar de uma forma negativa, mas não, porque é o que ressoa, mesmo não sendo uma coisa fácil de se ouvir. Então, se causou incômodo, gente, não assista. Pausa o vídeo e vai assistir outra coisa. Sabe? É o que eu faço nesse canal aí que eu falei. É uma pessoa bacana, uma pessoa que eu sigo, mas falou de desistir, essa pessoa não é isso, aquilo, outro, e eu sei que a minha conexão, eu sei da minha conexão, eu não vou continuar assistindo, tá? Pra que eu vou continuar assistindo? Não vou, né? Pode ser pessoas que estejam nessa energia de engano, de desistência da contraparte, da conexão de alma? Pode ser sim, mas não é o meu caso, então eu não vou assistir, tá? E é esse amadurecimento de filha de espadas para rainha de espadas, que não é cortar o que você acha que não é confortável, que você não quer lidar, é você cortar o que vem de interferência de fora, que não é para ouvir. Tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. Até porque muitas vezes as coisas que você tem interferências também de coisas que você gosta de ouvir, tá? Não necessariamente são coisas ruins. Então, você amadurece e começa a entender isso, tá?
Comece a entender isso num nível racional. Minha cabeça tá explodindo de dor. Nossa, tô com muita dor, gente. Sério mesmo, se eu finalizar a leitura e não melhorar, vou tomar um remédio, tá? Isso pode ter sido um processo difícil porque você é uma rainha de copas, tá? Ou pode ser que esse processo dificultasse você ancorar a energia de rainha de copas, tá? Mas isso agora acontece. Acontece, tem um equilíbrio inclusive de descanso, tá? Inclusive de descanso. Principalmente se você também estiver nessa onda que eu falei aí de eventos e coisas acontecendo muito intensamente, tá? O sono, o processo do sono é importantíssimo. É o que traz, inclusive, equilíbrio financeiro, material, tá? Muito equilíbrio financeiro e material, o 2 e o 6 de ouros, tá? Aqui tem um processo de ilusão, né? Quando você consegue ancorar essas energias, você fica tão protegido, que a pessoa que arma complôs contra você, ela passa a ser a pessoa iludida. Ela vai achar que tá causando na sua vida e não tá bom? Você tá protegido, protegida. E isso aqui é uma grande virada. Uma grande virada. Então, essa consciência, tá? De em quem confiar, quando, como, onde, por que confiar, tá? E assim, gente, esse processo ele não tem nem como não envolver filhos, tá? Não envolver filhos. Aqui tem um filho e 2 filhas, tá? Para você que tem esse desejo e possibilidade de ser mãe, são filhos de verdade. Você que já tem filhos, são esses filhos que já existem. Você que não quer ou não tem possibilidade de ter filhos, são filhos espirituais, pessoas ou projetos, tá? Ou projetos. Projetos de viagem, projetos de construção, projetos de plantio mesmo, de contato com a terra, tá? E esse As de Copas aqui, ele vem para lembrar que você já fez o seu trabalho de amor próprio, que você tem uma conexão de alma. Aqui são 6 flores. Se eu não me engano, 6 de copas são, acho que é o do Psyche, que são 6 velhinhas indo para a água, tá? Aqui tem uma conexão de alma que agora você consegue tocar, você consegue ver, você consegue viver, tá? É um momento muito importante para quem sabe que tá nesse processo de conexão, que é uma grande virada, a roda da fortuna. Essa carta não costuma sair com frequência, tá, pessoal? Não costuma. Aqui me lembra o dedal de costura. Lembra o dedal de costura e assim eu tô com uma dor no dedão direito, que eu desconfio, se não a minha conexão, alguma outra pessoa do grupo de almas cortou, feriu seriamente o dedo direito, o dedão direito, com um vidro, porque a sensação aqui que eu tenho de incômodo e de dor é como quando fica um pedacinho de vidro ou uma farpinha, uma ferpa,
tá? E não tem absolutamente nada aqui, é só o incômodo, tá? Então, além de tudo, tem isso, pessoal, um aumento das sensações externas da conexão, tá? E do grupo de alma. Então, fiquem muito atentos a sentimentos, sensações que você consegue identificar que não são seus, tá? Às vezes não são mesmo. Às vezes você tá sentindo o que a outra pessoa tá sentindo, até para dar um alívio, tá? Porque aqui eu desconfio que tenha sido um machucado, algo bem sério, bem intenso, tá? E falo, né, que machucados nas extremidades tem a ver com despertar espiritual. Esperamos que assim seja, mas não é nada agradável, né, machucar os dedos. Bom, é isso, gente. Um grande beijo, tá? No começo do vídeo que eu precisei cortar e que não vai, eu falei também dos agendamentos, tá? Quem já fez atendimento, tem o contato do WhatsApp, passa direto pelo WhatsApp. Meu Deus. Pessoal que ainda não, manda lá pelo Instagram, tá? É só uma questão aí de organização, tá, pessoal? Porque muitas vezes a pessoa, ela vem, ela pergunta sobre os valores, sobre as leituras e acaba não dando seguimento. Então, pelo Instagram eu consigo filtrar um pouco melhor a chegada das mensagens para mim, tá? Senão eu fico enlouquecida. O WhatsApp é uma coisa que enlouquece as pessoas, né? Então é somente por isso, tá? Se você já tem o contato, pode mandar. Se não, manda lá pelo Instagram. Eu normalmente respondo super rápido, tá? Tem as perguntas objetivas, que é um valor super bacana. Tem a leitura completa, e aí você pode escolher, né? Por exemplo, a leitura da conexão, que vai falar como essa pessoa está sentindo, pensando, agindo, o que está em oculto, conselho para você, tá? Consultas também de vida profissional, financeira, certo? Um grande beijo para todos, todas. Nossa, saiu do foco, gente, olha isso. Coisas aí para você olhar.